Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD Online com a preciosíssima paz do Senhor Jesus. Hoje trazendo breves orientações sobre a lição de número 7, que trata da desconstrução da feminilidade bíblica. É importante colocar esse adjetivo, bíblica, pois nós temos visto que com as ideologias pós-modernas há várias identidades sexuais, de gênero, e trazem confusões aí na mente das pessoas. Nós defendemos um padrão masculino e um padrão feminino, embasados na revelação bíblica e também empiricamente comprovados na realidade biológica da espécie humana. Nós já temos estudado aí alguns pontos de defesa da fé diante da ideologia de gênero, que busca desconstruir a masculinidade bíblica, e agora também temos o presente da lição, nos dá a oportunidade de meditar também um pouco sobre a figura feminina. A verdade prática da lição diz que a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade em função de ser esposa e auxiliadora. Um dos primeiros pontos de embate do feminismo, da ideologia de gênero e de todas essas correntes pós-modernas, é justamente criar uma falsa ideia de que, numa visão bíblica, a mulher ela está abaixo do homem, ela está numa situação de opressão, ela é oprimida pelo homem, mostrando aí um Deus machista, um Deus misógino, a Bíblia Sagrada apontando a mulher como uma figura onde o homem vai usar de autoritarismo, e olhando a mulher apenas como um objeto. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, observamos facilmente que isso é uma falácia e que pode ser facilmente desmontada usando a própria Escritura, as Escrituras Sagradas. Nós vamos observar de Gênesis a Apocalipse Deus colocando a mulher numa posição elevadíssima. Tanto que o mundo chama a mulher de sexo frágil, mas nós sabemos que não é assim, Até o nosso pastor brinca muitas vezes em suas pregações dizendo que o homem foi feito do pó, mas a mulher foi feita do osso. Então, entre o pó e o osso, sabemos que este segundo é mais forte, Só uma maneira muito simples de mostrar a força da mulher. Então, queridos irmãos, nós sabemos que quando Deus coloca a mulher como adjutora, só em analisar o significado hebraico dessa palavra, que é traduzida em muitas versões para auxiliadora, nos mostra que Deus não via a mulher como alguém inferior, mas alguém que está ao lado e complementa. Inclusive, no hebraico, que é a língua no qual o Antigo Testamento foi escrito, a mesma palavra que é usada para descrever a mulher, estando ali ao lado de Adão, também vai ser usada para descrever um dos atributos de Deus, Deus como auxiliador, Deus como ajudador. Então, o próprio hebraico vai usar essa palavra para Deus. Então, se esta palavra de adjutora, de auxiliadora, denotasse uma posição de inferioridade, ela não poderia ser usada para Deus, porque Deus não é finito, não é frágil e nem é limitado. Então, a mesma palavra usada para Deus, no sentido de auxiliador, também será usada para a mulher, no sentido de auxiliadora do homem. Quando nós passamos ao Novo Testamento, vamos observar um padrão elevadíssimo também para a mulher. Efésios 5 é um dos textos mais marcantes, e esse texto ele não pode deixar de ser citado em qualquer conversa onde se procura defender a fé diante, por exemplo, de feministas. Lá em Efésios 5, o verso de números, a partir do número aí, de número 22, nós temos aí orientações que o apóstolo Paulo está dando dentro do relacionamento familiar. Ele se dirige primeiro às mulheres, convidando elas a serem submissas aos maridos, como se deve ser submissa ao Senhor. Então é um padrão elevadíssimo espiritual. O relacionamento que a mulher tem com Deus deve ser um relacionamento que ela tem com os maridos. Observe que Deus não é um déspota autoritário, onde nós estamos nos sujeitando no sentido de humilhação total, estamos ralando a cara no chão, e um Deus que está pisando a nossa face. Não é isso. Se sujeitar a Deus em temor, em reverência, mas num relacionamento que é sobretudo embasado em amor. Então, as pessoas que se submetem a Deus não veem como um déspota autoritário, veem como um senhor com autoridade, veem como alguém maior do que si, mas é uma submissão fundada em amor. E há um relacionamento aí saudável. Então, assim como nós nos relacionamos com Deus no sentido de submissão, o apóstolo convida as mulheres a ter essa submissão aos seus maridos.
uma submissão que é pautada em amor. E o amor, evidentemente, não se ufana, não se vangloria, não se ensoberbece. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Então, é um padrão elevadíssimo. Quando ele agora fala dos homens, no verso de número 25, ele agora convida os homens a amarem as suas esposas. E aí o padrão também é elevadíssimo. Assim como as mulheres devem se submeter aos maridos, como se submetem ao Senhor, os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. E aí, para não ficar dúvida, ele explica aí no versículo 25, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, se Deus fosse machista e visse o homem numa posição de superioridade que deprecia, que despreza, que menospreza a figura feminina, Paulo não tinha por que trazer ao homem uma responsabilidade tão alta, dizendo que ele deveria amar as esposas como Cristo amou a igreja. Eu acho que Efésios 5, esses versículos que eu estou citando, eu acho que é um dos textos mais fortes, mais salutares para defender a importância que Deus dá à figura feminina dentro das Escrituras Sagradas, né? E aí nós vamos ver que Cristo cuida da igreja. Cristo se entregou para a igreja, o verso 26 diz que ele purifica a igreja com a água da palavra e ele ornamenta, adorna, cuida da espiritualidade dessa igreja a fim de apresentá-la de maneira gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, né, ou coisas semelhantes. Então, assim como Cristo cuida do bem-estar da igreja, o esposo também deve cuidar do bem-estar da sua mulher. Então, há muitos outros textos que podem e devem ser citados, mas eu creio que esse ele não deve passar desapercebido na aula, já que estamos preparando, né, um conteúdo apologético de defesa da fé diante aí dos ensinos do sistema babilônico que opera no mundo, tá bom, queridos irmãos? Outra coisa importante chamar a atenção é que Deus foi quem criou o gênero, ou a sexualidade, né, melhor falando. Deus criou aí o gênero biológico masculino e feminino. Não há nenhuma outra coisa que proceda disso, que venha de origem divina, porque tudo que Deus criou é bom. As demais coisas são invenções humanas, né? Então as ideologias, elas vêm de encontro à própria biologia. E uma sociedade que alavanca a ciência como detentora da verdade e como confirmadora, né, daquilo que é verdade ou não, termina por contradizer a própria ciência, porque a ciência, ela se posiciona, a biologia é uma ciência com a existência de dois sexos biológicos. E as ideologias, elas atropelam os postulados científicos, né? Então, as ideologias, elas não têm quase nada de científico, são ideias humanas que procuram fundamentar escolhas. Então, como o homem não pode fundamentar isso na ciência, ele fundamenta nas ideias. E ideias não são necessariamente verdades, porque o ideal nem sempre condiz com o real. Então, nós estamos no campo da realidade, a realidade teológica, a realidade espiritual, mas também a realidade biológica. A igreja se posiciona usando teologia, Bíblia, mas também sem negar biologia, sem negar ciência. Veja que coisa, né? Então, a igreja, que muitas vezes é tida como acéfala, pessoas acríticas, na verdade é quem está concordando com a ciência, quem está concordando com a verdade aí biológica, tá certo, queridos irmãos? É importante chamar a atenção para isso, porque os pós-modernistas, muitas vezes, eles contradizem a própria ciência e eles elevam a ciência a um padrão de verdade tão alto e depois terminam por contradizê-la. Então, é uma grande contradição essas ideologias pós-modernas, tá certo? Mas eu queria trazer aqui algumas palavras acerca do feminismo. O feminismo, ele tem tomado conta aí de muitos círculos sociais. As academias estão cheias de departamentos que têm pesquisas fundamentadas na ideologia feminista, né? Pessoas que produzem, ou entre aspas, tentam produzir ciência de um cunho fortemente ideológico para tentar comprovar os seus postulados. Mas aí, repito, eles terminam entrando em
contradição quando começam a fazer essas pesquisas. Por exemplo, nós temos um livro muito bom que é o Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, e este livro é um livro muito didático que nos mostra que algumas falácias feministas foram destruídas justamente quando se foram fazer pesquisas científicas para tentar ver se aquilo que era falado era uma verdade ou não. Por exemplo, toda grande escritora e filósofa do passado era feminista. Quando a gente vai estudar a Idade Média, por exemplo, que é tida como Idade das Trevas, a quantidade de mulheres que produziram ciência, que produziram filosofia, que produziram poesia, é imensa. E essas mulheres não eram feministas. Essas mulheres se contentavam, se satisfaziam em ser mulheres, mães, mulheres que tinham família, mulheres que reproduziam biologicamente e nem por isso eram tidas como mulheres desvalorizadas, desprezíveis ou inferiores. Produziram muito material teológico, histórico, político, e isso aí não pode ser negado porque são dados históricos, né? Também é dito que antes do feminismo as mulheres não podiam governar, as mulheres não poderiam liderar, não tinham nenhum destaque. Também é uma grande mentira, uma grande falácia. Desde a Idade Média, Idade Moderna, nós vamos ver mulheres que tiveram figura de proeminência, mulheres que foram aí rainhas, papisa, né, como a própria história mostra, grandes figuras de liderança eclesiástica, né, dentro da igreja, até da igreja romana, por exemplo. Também nós vamos ter as mulheres aí tomando posição de chefia de reinos inteiros, né, não só de províncias, de distritos, mas de reinos, de impérios. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, do famoso título Cleópatra, que é um título aí de algumas mulheres que foram governantes e regentes, né? Nós temos também títulos em outras dinastias, que não só egípcia, né? Algumas mulheres que também tiveram a proeminência governamental. E essas mulheres não eram feministas, não levantaram bandeiras de ideologias que procuravam negar a biologia pura da coisa e viveram muito bem o seu papel feminino de mulher e se destacando também na sociedade. Também é nos dito que a mulher não podia estudar, nem podia voltar antes do feminismo, e nós sabemos que isso é uma grande falácia. Nós temos, por exemplo, o grande marco no Brasil, a primeira mulher que votou é uma cidadã que era da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, né, o sertão daquele estado, e ela entrou para a história como a primeira mulher a conquistar o direito de voto. Só que aí o feminismo se apropria dizendo que o voto feminino é uma conquista deles, o que é também uma grande falácia. Pois em muitas sociedades as mulheres começaram a votar antes mesmo de levantar bandeiras feministas. E o caso desta cidadã potiguar, de Mossoró, não foi ela que buscou, que lutou por este voto, foi o seu esposo, que quando soube que no Brasil já era permitido o voto pelas mulheres, ele foi no cartório tirar o título da sua esposa e registrar ela para votar. Ela nem sabia, ela foi, digamos assim, presenteada com esta surpresa, o marido chegando em casa dizendo, olha, agora você tem o título e pode votar. Então veja, o feminismo diz que as mulheres só passaram a votar porque o feminismo propôs isso. Nós vamos ver que em muitos países o direito ao voto veio por homens que lutaram lá no parlamento, na Câmara de Vereadores e alguma coisa desse tipo, nas instituições que legislam. Homens lutaram pelo direito das mulheres de votar e as mulheres agora recebem passivamente esse direito, essa conquista, que foi conquistada por homens e não por mulheres, né? Ciência, a historiografia vai trazer dados que comprovam tudo isso que eu estou falando. E eu gostei muito desse livro porque ele traz justamente informações como essa que comprovam aqui o que eu estou falando. Outra coisa interessante também é que dizem, por exemplo, que a violência só pode ser combatida com o feminismo. Nós sabemos que existe o feminicídio, muitas mulheres são mortas, inclusive no Brasil, mas os dados, e há muitas pesquisas que vão mostrar que também há um nível muito alto de violência doméstica cometido por mulheres. Esses dados são muito fortes e são dados que mostram porcentagens altíssimas. Então, há uma narrativa construída de que somente as mulheres sofrem violência, o que não é uma verdade. Nós vamos ver também, em muitos casos, homens sofrendo violência e essa violência começando principalmente por mulheres. Também há casos, registros, aí, dados estatísticos, empíricos, de que mesmo quando acontece violência doméstica, onde o homem agride uma mulher,
é reportado dados estatísticos de que a briga começou com uma agressão por parte da mulher. Não estou dizendo que com isso se justifica o fato de um homem vir agredir, responder à sua companheira com uma agressão física. Claro que não justifica. Mas os dados mostram que boa parte dos casos de violência doméstica, das brigas físicas, iniciaram com agressões por parte das mulheres. São dados. Mas é claro que as narrativas feministas não apresentam isso aí na grande mídia. Então, queridos, são informações que são muito importantes trazer, buscar, quem sabe, aí para a aula e também fomentar esses dados aí na memória para poder se posicionar quando tiver oportunidade aí para apresentar, de fato, uma desconstrução dessas falácias. Mas falando mais um pouco do feminismo, nós temos que destacar que o feminismo ele tem 3 ondas, né? A primeira onda é aquela onda que veio justamente lutar pelo direito do voto, também ali saindo da Revolução Industrial, onde se queriam que as mulheres tivessem melhores condições de trabalho, as mulheres trabalhavam 12, 14 horas por dia, salários baixíssimos, não só elas trabalhavam, como também crianças, né, para ajudar a renda familiar. E aí se levanta uma ideia de labutar e trabalhar para que a mulher tenha um espaço garantido de bem-estar na sociedade. Nós temos aí essa primeira onda que vai trazer mesmo uma ideia não tão feminista, digamos assim, né, na ideia da ideologia pós-moderna como hoje nós vemos. Mas era uma ideia de trazer à mulher um espaço de bem-estar, de reconhecimento, de valorização na sociedade. A segunda onda do feminismo, que vem beber da fonte de Simone de Beauvoir, que é uma escritora francesa, e que vai trazer um dos pilares para esse feminismo que nós estamos vendo aí, é justamente esse feminismo que vai agora tentar destruir a visão que nós temos biológica da mulher e mirando, é claro, também na destruição da família. Eu falei aqui na aula passada que a ideologia de gênero busca muitas vezes a destruição da família, não é nem a desconstrução, mas a destruição. E o feminismo também busca mirar na destruição da família para colocar agora a mulher feminista num patamar livre de todas as algemas que a sociedade quer lhe impor. E essa ideia começa a ser fomentada na segunda onda do feminismo. A terceira onda, ela já vem totalmente amalgamada com os pilares pós-modernos, onde justamente a mulher ela não vem alcançar um nível de paridade com o homem, mas ela vem agora dominar o homem, dominar a sociedade. E essa terceira onda, que é a que nós estamos vivendo, ela é agressiva, ela é violenta e ela também tem adentrado em muitos setores da sociedade, né? E é tão forte esse movimento feminista que nós temos aí várias correntes feminismo, né? Neste livro aqui, Injustiça Social, do Pluckrose e da Lindsay, eles mostram aí os variados tipos e linhagens feministas aí que são englobados desde a segunda onda e agora também na terceira onda. As feministas culturais radicais, as feministas lésbicas radicais, feministas libertárias, separatistas, psicanalísticas francesas, mulheristas, feministas liberais, neoliberais, marxistas, socialistas, materialistas, islâmicas, feministas cristãs, feministas judias, pró-escolha, pró-equidade, pós-feministas, feministas negras e feministas interseccionais. São algumas, né, das correntes feministas que são citadas aí amplamente na literatura e que mostram que nem elas mesmas muitas vezes sabem o que querem e precisam se dividir em vários grupos que cada um luta por uma coisa e no final todos não estão lutando por nada, não é? Uma coisa que choca-nos quando nós começamos a estudar os textos, né, acadêmicos, sim, de grupos de pesquisa acadêmicos que procuram promover o feminismo, é que eles dizem que tem que livrar a mulher da tirania biológica. Veja que coisa terrível, né? Eles percebem que a própria biologia, o próprio corpo da mulher, a própria formação natural é uma ditadura, é uma tirania e a mulher tem que se libertar desta tirania. Então isso é uma grande loucura, porque, como eu disse, é contradizer e negar a própria ciência, a própria ordem natural das coisas, né? O feminismo, ele bebe na fonte da água da ideologia de gênero. A ideologia de gênero é um grande aliado, é uma grande aliada do feminismo. Por quê? Porque ele quer justamente romper com os papéis sociais tradicionais. A destruição da família
e romper a mulher aí com qualquer determinismo biológico, espiritual ou antropológico, colocando esta mulher com uma primazia acima do patriarcado, como eles dizem, né? Que a cultura, ela geralmente tem um homem numa posição de liderança. Isso é chamado de patriarcado, então eles querem romper essa cultura e colocar a mulher aí numa posição de primazia. E essa situação de onde o homem toma a iniciativa, forma famílias com suas mulheres, né, e aí vem os seus filhos, eles chamam isso de um padrão heteronormativo. E essa heteronormatividade, essa palavra normatividade vem de normas, vem de leis, é que justamente eles querem atacar. E isso começa ali na década de 60 do século passado com a famosa Revolução Sexual. Escritores que vinham da escola de Frankfurt. Foi um grupo de pesquisadores ali, se reuniram na Alemanha, e que tiveram como meta a desconstrução de todos esses padrões judaico-cristãos que fundamentam milenarmente até a sociedade ocidental. Aí nós temos Michel Foucault, Jacques Derrida, nós temos Horkheim, o Herbert Marcuse, que são escritores que vão se unir justamente com o ideal de desconstruir ou até destruir todos esses padrões. Então, a grande pegada, a grande marcha deles é caminhar em prol da destruição deste padrão de família e colocar aí agora o padrão da desconstrução. Então, o que eu disse aqui na aula passada e repito, a ideia é destruir um padrão para colocar outro. Né? Porque quando eles dizem que são contra padrões, eles terminam também se contradizendo, porque não percebem que estão aqueles que dizem que são contra padrões tentando impor um outro padrão. Não é isso? Então, eles têm como centro de contenção e de educação a eliminação da família para tirar da família o poder de ensino, o poder de orientação e entregar aí esse monopólio absoluto da educação ao Estado para produzir justamente indivíduos acríticos e que reproduzem essas ideologias. E é interessante que esse padrão de família, através de um casal heterossexual com os filhos, vai ser derrubado, criminalizado, ridicularizado, menosprezado, para que se coloque agora um padrão cuja principal característica é não ter padrão. E aí, evidentemente, eles têm uma ideia de que esse padrão de família é um padrão opressor. E a mulher, ela precisa se livrar deste padrão de opressão. E aí é uma coisa assim tão terrível que eles caminham para lá lutar contra estes padrões, que eles vão ver a gravidez, como diz um autor de um livro que também indico para vocês, A Escola de Frankfurt e o Início da Nova Esquerda, onde esse autor argentino ele procura trazer justamente um resgate histórico de como se fomentou essas ideologias. Ele mostra que para o feminismo, a gravidez vai se tornar uma deformação do corpo imposta pelo patriarcado ao serviço da espécie e dos interesses da civilização. O feto vai ser proclamado como um inquilino indesejado e até mesmo um parasita biológico colocado pelo homem no corpo da mulher. E a maternidade vai ser considerada um estado de decadência psicológica e física. Veja que loucura. Algo que é biológico, algo que é natural, algo que faz parte da perpetuação da espécie, vai ser visto não só como algo indesejado, vai ser visto como algo odiado e que deve ser repulsado, reprimido e desprezado na sociedade. Então, para isso se cria uma série de slogans, como Meu Corpo, Minhas Regras, onde a mulher agora vai avançar justamente para obter um novo patamar na sociedade, que não é aquele onde cultural e biologicamente ela está inserida. Né? Então, o feminismo, que vem da segunda e da terceira onda histórica, ele tem como visão justamente atacar todo o padrão natural da antropologia, ou seja, até aquilo que é cientificamente comprovado como normal e natural do ser humano, eles também vão procurar atacar, dizendo que, evidentemente, isso é uma revolução sexual. E esta revolução sexual não busca fazer com que a mulher tenha agora liberdade para escolher se vai ser mãe ou não, mas essa revolução sexual continua avançando para um abismo onde agora esta mulher ela não deve mesmo nem que se casar,
ela não deve mesmo nem se relacionar com homens, ela deveria no final era se relacionar com as mulheres. Então, o feminismo, ele cria uma ideia de uma aversão tão grande à figura masculina que, por fim, o feminismo não vai impor à mulher uma condição de um relacionamento de liberdade da sua natureza, mas vai impor à mulher agora que se relacione com um outro padrão, que aí no caso é o do lesbianismo. Não estou afirmando com isso que toda feminista é lésbica, mas estou dizendo que a radicalização do feminismo termina por levar a mulher a esse oposto, não é? Então, a homossexualidade, ela também vai ser levantada como uma grande bandeira de militância, de luta para a destruição da família, não é? Porque a mulher, ela vai ficar isolada do seu contexto familiar, mas vai ficar com a necessidade de relacionamento. Então, como se demoniza, né? Porque não só se vulgariza, mas se demoniza, se torna um vilão a figura do homem, a figura do pai, então a mulher precisa preencher essa lacuna de relacionamento. E aí, na radicalização, né, de uma postura feminista, vão buscar preencher essa lacuna em relacionamentos lésbicos. Nós temos aí grandes feministas, grandes que eu falo no sentido de serem muito conhecidas, que vão fomentar esses ideais. Nós temos aí uma das grandes discípulas da Simone de Beauvoir, estou até pedindo para colocar aí a foto dela, porque a Simone de Beauvoir é uma figura icônica dentro do feminismo. Quando se fala de feminismo, eu creio que é o principal nome, mas nós temos muitos outros nomes, né, que aparecem aí nas correntes mais modernas do feminismo. Uma delas, também estamos colocando aí a foto, é a Shulamith Firestone, que também escreve, que luta, milita aí arduamente contra a família. E para vocês terem ideia do que ela defende, ela luta aí pela supressão da infância. Ela diz que o relacionamento entre mãe e filho é um relacionamento nocivo. Então veja a que ponto chega a militância do feminismo, que busca desconstruir essa ideia da mulher, que não é só uma ideia bíblica, é uma ideia também biológica, é uma ideia antropológica. Ela diz que o vínculo entre mãe e filho é uma opressão mutuamente compartilhada e que deve ser eliminada. E como é que se elimina isso? Abolindo a família, acabando com a família biológica e aí promovendo as relações incestuosas, ou seja, ela busca que as mulheres tenham relações aí com os seus próprios filhos a fim de quebrar essa ideia de maternidade e de filiação. Então, chega a ser algo até doentio. Digo isso porque em muitas culturas o incesto é até crime. E nós sabemos que biologicamente as relações incestuosas também não são atrativas. Por que digo isso? Porque nós sabemos que biologicamente os relacionamentos consanguíneos, ou seja, com indivíduos que têm um grau de parentesco muito próximo, se vier a trazer descendentes, né, se vier a produzir filhos, a probabilidade desses filhos terem síndromes, ou seja, um conjunto de deformações anatomofisiológicas, é altíssima. Então, se a própria natureza produz indivíduos, né, fruto de casamentos consanguíneos com deformações anatômicas e fisiológicas, é porque está dizendo que aquilo não é algo natural. Aquilo dali não é algo que deve ser propagar, tá bom? Então, queridos irmãos, fica evidente aí que todos esses movimentos contraculturais, né, como o homossexualismo, o aborto, a libertinagem, o feminismo, a ideologia de gênero, eles têm como mira a destruição da família e mostram que estão capazes a fazer qualquer coisa para conseguir o seu intento, né? Só que o que muita gente não percebe é que o feminismo é uma massa de manobra usada pelos teóricos e práticos do próprio marxismo e do marxismo cultural, que busca justamente essa revolução das classes. Como eles falharam, né, na ideia da luta entre classes, dos ricos e dos pobres, eles agora impõem nesse marxismo cultural a luta de classes do ponto de vista da identidade. E a bandeira do feminismo é muito forte, porque aí ele joga contra a mulher contra o homem, não é isso? Então não é mais aquela luta marxista lá dos proletários, dos burgueses, não. Agora é a luta dentro dos grupos
étnicos e sociais da sociedade. Então, a bandeira feminista é muito forte para o marxismo, porque ele consegue agora desestabilizar a sociedade, criando nas pessoas uma falsa ideia de que há um conflito entre homens e mulheres. Então, algo que biblicamente foi feito em perfeição, em complementaridade, o marxismo cultural, desse sistema da Babilônia, que governa o mundo, busca usar isso para promover uma ruptura e uma desconstrução social. Nós vamos observar, biblicamente, que Deus fez o homem para a mulher e vice-versa. E nós vamos observar que a mulher, dentro do contexto bíblico, inclusive de Antigo Testamento, ela tinha um padrão elevadíssimo social. A própria leitura bíblica que nos é colocada aí no livro de Provérbios nos mostra a variedade de tarefas que aquela mulher desempenha e o padrão de riqueza, seja riqueza material, seja riqueza emocional, seja riqueza espiritual, que ela agrega para a sua família. Essa mulher não vem aí como um objeto, mas ela vem como um ser pensante, racional, enriquecida culturalmente, empoderada, que é uma palavra que está muito aí em uso da sociedade, né? O verdadeiro empoderamento nós encontramos na mulher até do ponto de vista bíblico, porque aí quando o sábio vai louvar a figura feminina, vai dizer que ela é responsável não só pela manutenção da casa, do ponto de vista do serviço doméstico, que alguém vê isso como inferiorizar a mulher, mas ele vai mostrar que essa mulher é empreendedora, essa mulher ela tem boas relações comerciais, ela angaria riquezas para a sua família. A ela é confiada este crescimento financeiro da família também, e eu estou falando de Antigo Testamento, estou falando de um contexto milenar. Então, se essa mulher fosse vista como alguém inferior, ela não pegava nem no dinheiro. Né? Ela não sabia nem quais eram os recursos que a sua família tinha. Mas ela não só sabe, como ela usa aquilo como capital para angariar novos recursos. Queridos, me diga se é possível dizer que essa mulher é uma figura inferior, de maneira alguma. Nós vamos ver sendo louvado a figura feminina que produz um crescimento no contexto familiar. Então, a mulher, do ponto de vista bíblico, ela tem o seu espaço e um espaço louvável. Quando nós vamos para o Novo Testamento, isso continua. Nós vamos ver mulheres na Bíblia que profetizaram, mulheres que lideraram, exércitos, nós vamos ver mulheres que aconselharam, mulheres que ensinaram, mulheres que foram responsáveis pela propagação do Evangelho. E quem foram as primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Cristo? As mulheres. Numa sociedade, numa sociedade secular, onde a mulher não podia ser nem testemunha em tribunais. Cristo, que é Deus, escolhe as mulheres para serem as primeiras testemunhas da sua ressurreição, mostrando que ele, sim, e a Bíblia está acima dos padrões sociais. O mundo jaz no maligno e é o próprio homem que desconstrói essas coisas, mas o padrão bíblico para a mulher é um padrão elevadíssimo. Foram as mulheres que estiveram com Cristo ao longo de todo o seu ministério. Os homens lhe abandonaram. Os homens ficaram com medo, mas as mulheres não. Foram as últimas a deixar a cruz. Foram as primeiras a visitar o túmulo, enquanto os homens estavam escondidos. E se Deus não tivesse as mulheres em alta conta, nada disso teria acontecido e nem teria sido registrado nas Escrituras Sagradas. Então, é muito importante que esta lição ela seja bem exposta, um espaço também para tirar dúvidas dos seus alunos e para promover neles um desejo de continuar lendo e buscando informações para desconstruir essas falácias pós-modernistas. Não é? Eu estou colocando aqui também mais essa indicação de livro, que é A Escola de Frankfurt e o Início da Nova Esquerda, um livro muito bom que mostra como essas ideologias têm sido implantadas e como é fácil desconstruí-las com argumentos. E é por isso que nós estamos na Escola Dominical, para receber esse reforço e também, evidentemente, usando as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém.
Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.